Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço que surge quando você tenta construir algo importante enquanto lida, todos os dias, com opiniões que enfraquecem, comparações que diminuem, expectativas que pesam e uma autocrítica que nunca descansa. Muitas pessoas vivem assim, com vontade de crescer, mas drenadas pela quantidade de ruídos que invadem seus planos antes mesmo que eles possam criar raízes. É uma sensação silenciosa, quase oculta, de que aquilo que deveria te fortalecer acaba te desviando de si mesmo e, pouco a pouco, os sonhos começam a se dispersar no ar. Bruce Lipton explica esse fenômeno de forma precisa e profundamente humana. Quando você expõe um plano antes de consolidá-lo internamente, ativa programas subconscientes de autossabotagem que estavam adormecidos. Programas herdados, emocionais, invisíveis, que se ativam sempre que você se vê diante de algo grande demais, ousado demais ou novo demais. É como se parte de você avançasse e outra parte recuasse ao mesmo tempo. Ao falar sobre aquilo que ainda é frágil dentro de você, sua energia de execução se divide. A força que deveria ir para a construção se dispersa na necessidade de validação, na tentativa de explicar, de justificar, de ser entendido. E essa dispersão reduz sua capacidade de realizar. Lipton usa uma metáfora belíssima e verdadeira. Uma semente não germina sob holofotes. Ela precisa de silêncio, de escuridão, de tempo para criar raízes antes de surgir para o mundo. Quando você fala demais sobre aquilo que ainda está nascendo dentro de você, coloca luz demais sobre algo que só sobreviveria escondido, protegido, incubado. A semente não tem força para enfrentar o vento no primeiro dia. Você também não. Antes de existir para o mundo, o seu sonho precisa existir para você. Joe Dispenza amplia essa perspectiva ao explicar que o campo eletromagnético pessoal só colapsa probabilidades quando há coerência emocional. Quando você sente aquilo que deseja antes mesmo de ver. Quando você vibra a identidade antes de provar qualquer resultado. Mas quando fala demais sobre seus sonhos sem vivê-los internamente, dispersa essa coerência. A vibração se divide, a intenção se enfraquece, o campo se desorganiza e aquilo que poderia se materializar com força perde intensidade porque se transformou em conversa, não em estado interno. E então surge a pergunta que atravessa tudo. Será que você está construindo sua vitória ou terceirizando sua validação? É uma pergunta que não acusa, mas revela. Revela que, às vezes, você compartilha demais, não porque confia, mas porque duvida. Compartilha demais, não porque quer companhia, mas porque tem medo de caminhar sozinho até que o sonho esteja forte o suficiente para se sustentar. A fala vira fuga, a explicação vira distração, a exposição vira perda de potência. O propósito deste vídeo é profundo, mostrar que o silêncio não é isolamento, mas incubação vibracional. Silêncio é proteção, silêncio é energia guardada, silêncio é foco conservado, silêncio é espaço para que seu corpo, sua identidade e seu futuro se alinhem antes que o mundo tenha acesso a eles. O ponto de virada é simples e transformador. Trabalhar em silêncio cria consistência. Vencer em silêncio cria identidade. Aqui começa a jornada para entender o poder do silêncio, não como ausência de som, mas como presença de si, não como esconderijo, mas como território de criação, porque é no silêncio que as vitórias invisíveis nascem. É no silêncio que você se transforma antes que a vida confirme sua transformação. É no silêncio que você se torna forte o suficiente para existir sem pedir permissão. Há um desgaste que não vem do trabalho em si, mas do quanto você precisa se explicar enquanto tenta existir. Muitas pessoas não percebem que grande parte da sua energia se perde não nas tarefas, mas nas conversas. Conversas em que justificam seus sonhos, defendem seus planos, traduzem suas intenções para quem nunca carregou o mesmo chamado. E nesse processo de explicar demais, algo delicado acontece. Sua força interna se esvai, sua clareza se fragmenta e o impulso inicial que deveria guiá-lo começa a se dissolver nas mãos de quem não tem como compreendê-lo. O bloqueio vibracional nasce exatamente aí. Quando você compartilha seus objetivos antes de consolidar sua crença interna, expõe algo ainda frágil a um campo de dúvidas, opiniões e medos que não lhe
lhe pertencem. O subconsciente, que é altamente sensível ao ambiente, absorve essas dúvidas como se fossem suas. É por isso que depois de conversar com certas pessoas, você perde motivação, perde direção, perde a chama. Não é coincidência, é biologia, é programação. É vibração sendo contaminada por campos que não sustentam o mesmo movimento que você tenta iniciar. Bruce Lipton ensina que crenças são moldadas por ambiente e repetição. Isso significa que, quando você fala sobre seus planos com pessoas desalinhadas com o seu processo, sua programação subconsciente começa a se reconfigurar de acordo com o campo emocional delas, não o seu, e essa interferência altera o modo como você se percebe, minimiza sua coragem, distorce sua visão, reduz sua capacidade de execução. Quanto mais você explica, menos você age. Quanto mais você se justifica, menos você acredita. Quanto mais você expõe, menos você sustenta. Existe uma verdade oculta que dói admitir. Explicar demais é uma forma sutil de pedir permissão, de buscar validação, de oferecer seu sonho à opinião alheia, antes mesmo de oferecê-lo à sua própria convicção. E toda vez que você busca permissão para algo que deveria nascer do seu silêncio interno, você cria uma rachadura emocional que transforma ação em hesitação. É uma erosão vibracional, lenta e quase invisível, mas que enfraquece até o plano mais legítimo. Por isso, uma prática essencial é identificar os pontos de vazamento de energia, aquelas conversas, ambientes e interações que diminuem sua motivação, não para julgá-los, mas para entender onde sua força se dispersa, porque a energia que você perde explicando é a mesma energia que deveria estar transformando. Quando você aprende a perceber esses vazamentos, começa a recolher sua potência, começa a fortalecer aquilo que antes enfraquecia sem que você percebesse. A metáfora simbólica que traduz esse processo é simples e profunda. Soprar uma brasa para que todos a vejam pode apagá-la. A brasa precisa de silêncio, de proteção, de tempo para se tornar chama, seus sonhos também. E enquanto você continuar soprando suas brasas para provar que elas existem, continuará impedindo que elas se tornem aquilo que nasceram para ser. O silêncio não é ausência de movimento, é a proteção necessária para que a chama encontre força para crescer. Há um equívoco profundo que muitas pessoas carregam sem perceber: a ideia de que silêncio significa esconder, recuar ou evitar o mundo. Mas o silêncio, quando entendido pela lente de Bruce Lipton e Joe Dispenza, não é retraimento, é proteção, é maturação. É o momento exato em que algo dentro de você começa a ganhar forma antes de ser revelado. Grandes mudanças nunca começam no exterior. Elas começam como estados internos que ainda não possuem forma visível. E nesses estágios iniciais, tudo é delicado, tudo é frágil, tudo precisa de espaço para respirar. Lipton explica que, antes de mudar comportamentos, você precisa alterar os sinais químicos e elétricos que sustentam sua identidade atual. Isso significa que quando você decide transformar alguma área da sua vida, a primeira mudança não é na ação, mas na vibração. É o corpo aprendendo a se reorganizar. É o sistema nervoso criando novos caminhos. É a biologia estabelecendo novos padrões. E esse processo, esse nascimento interno, não acontece sob os olhos do mundo. A semente da transformação precisa de silêncio, porque o silêncio impede interferências, impede que opiniões externas interfiram no recálculo emocional do seu corpo, impede que dúvidas alheias contaminem a sua reconfiguração interna. Joe Dispenza aprofunda essa compreensão ao explicar que o campo eletromagnético humano é extremamente sensível a ambientes. Quando você compartilha seu processo prematuramente, expõe um estado vibracional ainda instável a frequências que podem enfraquecê-lo. É como tentar manter uma chama acesa em meio ao vento. O silêncio não é ausência de expressão, é proteção da coerência. É o espaço onde sua identidade se reorganiza longe de interferências emocionais que poderiam distorcer aquilo que você está tentando consolidar. A quebra de expectativa acontece quando você percebe que silêncio não é retraimento, é maturação. O silêncio não te afasta da vida, ele te prepara para ela. É um período em que você age, mas não anuncia. Você constrói, mas não exibe. Você cresce, mas não alerta o mundo sobre isso. O silêncio serve para que sua vibração seja capaz de sustentar o que está sendo gerado dentro de você. Porque se o campo emocional ainda não está firme, qualquer opinião,
dúvida ou crítica pode desestruturar aquilo que você começou a formar. Criar um espaço de incubação é a prática que dá forma a essa sabedoria. Um período em que você se dedica ao processo sem a necessidade de torná-lo público, em que você age diariamente, discretamente, consistentemente, até que seu corpo reconheça a nova identidade como verdadeira. Esse espaço não isola, fortalece, não te esconde, te prepara, não diminui, te amplia. O silêncio, nesse contexto, se torna o solo fértil onde sua próxima versão cresce longe dos ruídos que poderiam arrancá-la antes do tempo. É no silêncio que você recupera sua potência. É no silêncio que você aprende a confiar em si antes de buscar confirmação. É no silêncio que o mundo interno deixa de ser interferido pelo externo, porque o silêncio não é ausência de som, é presença de direção, é presença de foco, é presença de si. Existe um fenômeno emocional e biológico que quase ninguém percebe, mas que define a diferença entre quem realiza e quem permanece apenas desejando. O corpo não acredita em palavras, ele acredita em padrões. E por isso, quanto mais alguém fala sobre o que pretende fazer, menos seu corpo entende que aquilo precisa realmente acontecer. A fala cria alívio, a fala cria fuga, a fala cria a sensação de que o movimento já começou, quando na verdade nada mudou. A neurociência emocional explica isso com precisão. Quando você conta seus planos, detalha seus projetos ou descreve suas metas, o cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor liberado quando você realiza de verdade. Essa liberação gera uma sensação enganosa de progresso, como se o simples ato de dizer fosse de alguma forma equivalente ao ato de fazer. O resultado é devastador para a vibração. Você se sente realizado antes da realização, sente o gosto da vitória antes de conquistá-la. E o corpo, ao interpretar essa descarga de prazer como conclusão, reduz a urgência da ação real. Esse fenômeno é chamado de síndrome da antecipação recompensada. É como se o sistema nervoso fosse enganado pelo discurso e acreditasse que já recebeu aquilo que ainda nem começou a construir. E quando isso acontece, sua vibração entra em colapso, porque ela passa a emitir promessa, não execução. Passa a vibrar intenção, não identidade. A vibração fica frágil, instável, dispersa. E o campo quântico, como explica Joe Dispenza, não responde ao que você anuncia ao mundo, mas ao que você incorpora no corpo. O campo responde à coerência, não a declarações. Ele responde a ações, não a expectativas. Ele responde a estado, não a narrativa. E é por isso que tantas pessoas que falam demais sobre seus sonhos se sentem paralisadas na hora de agir. A dopamina que deveria ser usada para a construção foi usada na conversa. A energia que deveria alimentar o movimento foi dispersa na explicação. A força que deveria nutrir a identidade foi entregue à validação externa. Por isso, nasce a técnica do Pacto dos 72 dias. Durante esse período, você se compromete a trabalhar em silêncio até que seu corpo reconheça a nova identidade antes de qualquer pessoa reconhecer. Porque a transformação verdadeira não acontece quando você anuncia algo ao mundo, mas quando seu corpo começa a responder como se aquilo já fosse sua verdade. Quando suas ações, seus hábitos, seus microgestos confirmam a mudança sem precisar de testemunhas. Esse pacto não é sobre esconder, é sobre consolidar. Não é sobre se calar, é sobre se preparar. Não é sobre ter medo de falar, é sobre entender que palavras têm um preço vibracional enorme. Há momentos em que falar demais te afasta de si mesmo, e há momentos em que o silêncio te aproxima do que você sempre quis ser. A metáfora simbólica desse processo é evidente. O arqueiro não anuncia o disparo enquanto puxa a flecha. O poder está na tensão silenciosa, no preparo que ninguém vê, no ajuste interno que antecede o movimento. Nesse intervalo silencioso, a força é construída, a intenção se torna forma, a vibração se torna direção, e quando finalmente a flecha é liberada, todos podem ver o resultado, mas ninguém viu o silêncio que o tornou possível. Assim acontece com você. O silêncio é o ar, o preparo é a tensão, a ação é o disparo, a vitória é apenas consequência do que você construiu quando ninguém estava olhando. Existe um tipo de transformação que não faz barulho, não causa impacto imediato, não cria aplausos e não rende histórias grandiosas. É a transformação que nasce das pequenas ações que você realiza quando ninguém está observando. São movimentos simples, quase invisíveis, mas que têm o poder de reconstruir completamente sua identidade. Bruce Lipton,
explica que a repetição coerente de novos comportamentos altera a expressão genética, reorganiza respostas emocionais e cria novos caminhos internos. O que significa que não é a intensidade da ação que transforma você, é a consistência silenciosa. Muitas pessoas acreditam que a mudança profunda precisa de grandes eventos, grandes decisões, grandes gestos, mas é exatamente o oposto. As transformações mais poderosas acontecem nas pequenas escolhas que você faz diariamente, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém espera nada de você, mesmo quando não há motivação para mostrar resultados. Essas microações constroem segurança interna, e a segurança é a base vibracional de qualquer vitória verdadeira. Um sonho só nasce quando encontra dentro de você um corpo capaz de sustentá-lo. As microvitórias diárias mudam a percepção que você tem de si mesmo, mudam o modo como você se enxerga, mudam o modo como seu subconsciente registra quem você é. Cada pequena ação, repetida com constância, envia uma mensagem silenciosa ao seu sistema nervoso. Isto é o que somos agora. E quando essa mensagem se repete o suficiente, sua identidade muda antes mesmo de qualquer resultado aparecer do lado de fora. Você começa a agir não porque precisa provar algo, mas porque sua vibração se tornou compatível com a realidade que você deseja criar. Consistência invisível vale mais do que qualquer motivação explícita. A motivação é instável, flutua com o humor, com o ambiente, com a aprovação alheia. A consistência silenciosa é estável, firme, discreta. Ela não depende de espectadores. Ela não precisa ser percebida, ela só precisa ser vivida. É por isso que pessoas disciplinadas em silêncio avançam enquanto outras, que vivem anunciando seus planos, permanecem estagnadas. O silêncio concentra a potência, a exposição dispersa. A metáfora simbólica deste processo é profunda e precisa. Pedras grandes movem rios, mas são os sedimentos invisíveis que mudam o curso ao longo do tempo. Uma pedra causa impacto, mas o curso do rio muda devagar, através de detalhes que ninguém nota. Assim é você. Transformações bruscas podem impressionar, mas são as ações invisíveis que moldam a vida de forma permanente. Quando você se dedica ao que ninguém vê, cria uma força que ninguém pode contestar. A prática silenciosa é, na verdade, um ato de respeito por si mesmo. É o reconhecimento de que você não precisa mostrar nada ao mundo para justificar seus passos. Basta caminhar, basta repetir, basta permitir que a força se acumule onde ela nasce, dentro de você, porque é dentro que a identidade muda. E quando a identidade muda, tudo ao redor começa a acompanhar. Há forças que nascem apenas no silêncio. Há movimentos internos que só ganham forma quando ninguém está olhando. A vitória silenciosa não é apenas um conceito poético, é um processo vibracional, emocional e biológico. Ela acontece naquele intervalo quase invisível em que você deixa de se justificar para o mundo e passa a se ajustar a si mesmo. E quando isso acontece, algo profundo começa a se reorganizar dentro de você. Imagine, por um instante, a imagem de uma flecha sendo puxada para trás. De fora, parece que nada está acontecendo. A flecha não avançou, não causou impacto, não atingiu nenhum objetivo. Mas é no silêncio da tensão, no recolhimento do movimento, que toda a força é construída. O que o mundo vê como imobilidade é, na verdade, preparação, é direção sendo definida, é potência sendo concentrada, é identidade sendo moldada no recuo antes do salto. Nessa metáfora, o silêncio é o ar. Ele é o espaço que sustenta a força antes que ela se manifeste. Ele é o contorno que guia o disparo antes do movimento visível. Ele é o lugar onde você aprende a respirar diferente, a pensar diferente, a sentir diferente. O silêncio é a estrutura invisível que mantém o foco enquanto sua nova versão se forma. Sem ele, a flecha se solta frágil, dispersa, sem precisão. Com ele, cada movimento se alinha, cada intenção se afina, cada vibração se torna direção. A ação, aquilo que todos veem, é apenas o disparo, a flecha atravessando o ar, alcançando um ponto distante, materializando um desejo. Mas nada disso seria possível sem o silêncio anterior, sem a tensão que ninguém testemunhou, sem o aprimoramento interno que ninguém aplaudiu. É por isso que pessoas que vencem em silêncio raramente se preocupam em impressionar. Elas não estão interessadas em expectativa alheia. Elas estão comprometidas com transformação, não com aparência. E existe uma verdade profunda nesse processo. Quem vence em silêncio não cria resultados frágeis, cria
cria raízes, cria identidade, cria coerência interna. A vitória silenciosa não depende de circunstâncias externas, nem do olhar de ninguém, nem de validações passageiras. Ela é sustentada por dentro, pela consistência, pela autoconsciência, pela maturidade vibracional que nasce quando você não dispersa sua energia em explicações. O insight final deste capítulo é simples e luminoso. O silêncio não é ausência de movimento, é concentração de potência, é a pausa que constrói, é o espaço onde o invisível se organiza para que o visível aconteça. Quem entende isso, muda de vida não pelo volume do que faz, mas pela profundidade do que se torna. E quando a flecha finalmente avança, quando o resultado aparece, quando a vitória se revela, ninguém imagina a força que foi acumulada no silêncio, mas você sabe, e é isso que torna essa vitória inconfundível e irrevogável, porque ela nasceu dentro, e tudo o que nasce dentro não pode ser retirado por nada nem por ninguém. Chega um momento em que tudo o que foi dito ao longo deste vídeo converge para uma única compreensão. O silêncio não é a ausência de ação, é o lugar onde a identidade se reconstrói antes que o mundo perceba. Bruce Lipton nos lembra que qualquer transformação sustentável só acontece quando a biologia recebe tempo e espaço para se reorganizar sem interferência externa. Trabalhar em silêncio é exatamente isso, permitir que suas crenças se reprogramem de forma íntegra, sem absorver dúvidas, expectativas ou vibrações que não pertencem ao seu processo. No silêncio, o corpo encontra coerência, e coerência é o que move realidades. Neville Goddard aprofunda essa visão ao explicar que você não manifesta aquilo que anuncia ou descreve, você manifesta aquilo que consegue sustentar internamente quando ninguém está olhando. É o estado silencioso que cria forma no campo, é a vibração íntima que antecede qualquer evidência externa. As palavras não constroem o futuro. O estado que você assume em silêncio é o que realmente molda a linha do tempo que se abre à sua frente. E há um insight final que atravessa tudo com clareza. Quem vence em silêncio vive uma vitória que ninguém pode tirar, porque ninguém ajudou a construir. Essa vitória não depende de opiniões, não se abala com críticas, não se fragiliza diante de obstáculos. Ela nasce de dentro, cresce de dentro, se fortalece de dentro. Por isso, ela permanece. O silêncio cria raízes. A exposição precoce cria rachaduras. A imagem simbólica que encerra este vídeo é simples e poderosa. O silêncio é o terreno fértil, onde sua próxima versão amadurece antes de aparecer para o mundo. É o solo escuro, onde sementes se tornam raízes, onde raízes se tornam estrutura, onde estrutura se torna vida. E assim como a semente não precisa ser vista para existir, você também não precisa ser visto para estar crescendo. O convite é claro: cultive uma fase de reconstrução interna, sem espectadores. Permita-se existir longe do barulho que enfraquece e perto da presença que fortalece. Não como fuga, mas como fundamento, porque aquilo que nasce do silêncio nasce verdadeiro, nasce sólido, nasce seu. E o fecho é inevitável. A vitória silenciosa é a única que permanece, porque ela não depende do olhar de ninguém. Ela depende apenas da verdade que você cultiva quando tudo ao redor dorme e você continua crescendo.